Bom, a gente parou, então, no capítulo Amai os vossos inimigos, né? Lá na página 124, né? Aqui a 124 é o item 12 do O Duelo, né? Então, lá no duelo, no item 12, a gente leu o 11º e a gente ia começar a leitura do 12º. Ó, o gatinho! É só sentar no sofá. Que vem. Querendo carinho, quer aparecer. Quer participar. De todo jeito. E eu estou tendo que fazer aqui embaixo, porque a internet está melhor aqui. Pega o melhor sinal. aqui para... Tá bom. Bom, então, todo mundo localizou aí o item 12 do subtítulo O Duelo. Que página que era mesmo? Você falou? Aqui nesse aqui, né, o nosso livro antigo, é a página 124. Tá. 124. Minha, Diego, tá item 11, duelo. Isso, a gente leu o 11º e a gente vai começar o 12º, né? O 12º, né? Isso. Tá certo, 124. Tá, achei. Show? Eu também não estava achando. Tá tudo atrapalhado. Ai, essas gatinhas. Em geral vem para o colo, mas quando eu quero pôr no colo, que fica mais fácil, aí fica no braço do sofá, porque eu quero apoiar o celular no braço do sofá e eu não posso. Meu Deus. Meu Deus. Né, Poti? Todo mundo achou? Certinho? Quem gostaria de começar a leitura, então? Leia. Você lê, Marisa? Então lê. Próxima vez eu leio. Tá. Vamos lá. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada? Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo. Com efeito, meus filhos, o que é? Pois essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensastes em salvá-la diante de Deus. Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo, pois, por todos os ultrajes que recebeu, não somente o feristes com o espinho e a lança, não somente o pregastes no madeiro infamante, mas ainda no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas.
Que reparação depois de tantos ultrajes pediu-vos? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Então, ó, só para a gente entender, né? Então, a gente está estudando aqui amai os vossos inimigos, e a gente está nas instruções dos Espíritos, e aí quem está dando essa comunicação aqui é Santo Agostinho, né? O duelo, a gente vai ver que é um item assim bastante extenso, porque a gente pensa no duelo só naquela questão antiga mesmo, né? De uma pessoa que vai e desafia a outra, né? A um duelo ali, então uma de frente com a outra, igual nos filmes mesmo, né? Cada um com uma arma, dá 3 passos, aquelas coisas todas, né? Mas, na verdade, o duelo ele está relacionado muito mais com o nosso orgulho, né? Porque o duelo, o que que é naquela época, né? Era alguém que se via ofendido, né? De alguma forma, por alguma palavra, alguma ofensa de qualquer forma, e então ele colocava ali o seu orgulho acima de tudo e disputava entre o outro, né? Com o orgulho do outro também. E quem ganhava que saía vitorioso ali e tal, o seu orgulho ficava mais inflamado, vamos dizer assim. Então, Jesus sempre condenou o duelo de todos os tipos. Na verdade, ele nos ensina realmente, no momento de ofensa, de uma injúria, nós oferecermos a outra face, né? No sentido de não revidar. Não é no sentido de provocação, né? Ah, você me deu um tapa do lado esquerdo, então vai, bate no lado direito. Não é isso. É no sentido de que, normalmente, quando se bate na face, você busca bater na face do outro, né? E não. Ele dá a oportunidade de uma nova agressão, mas você nunca agredir. É isso que Jesus quis dizer. Então, e até aqui Santo Agostinho fala com relação a Caim, né? Caim e Abel, que também foi a mesma coisa, né? Um disputando ali o amor, a atenção de Deus, né? Do Pai, né? Então, um entrou em confronto com o outro, né? Caim matou Abel justamente por isso, né? Pelo seu orgulho ferido, né? Pela inveja, né? Por todos os maus sentimentos ali começou, né? Então, de uma forma simbólica, mostrando que isso sempre esteve com o homem, desde o início, né? Essa questão de, através da violência, a gente curar as nossas dores, né? Aquilo que fere a nossa moral, aquilo que fere o nosso orgulho, tá? Então, como o duelo, um dos últimos vestígios... Oh, desculpa, peraí. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, né? De desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como o suicídio. Por quê? Porque o suicida não tem coragem de afrontar as vicissitudes da vida, e o duelista não tem a de afrontar as ofensas, né? Então, quando ele é ofendido por algo, ele, ao invés de entrar numa discussão ali, né, de tentar chegar a um meio termo, de se expressar e tal, não, ele já parte para a violência, né? Assim como a gente vê nos tempos de hoje, né? Então, mudou ali a forma, mas o duelo ainda existe. A gente sempre fala isso, né? Quantas situações aí que não existem, principalmente no trânsito, né, que é um lugar mais estressante e tal, né? Mas existem muitas outras formas também, às vezes em família acontece bastante, entre irmãos, tá? Então, Santo Agostinho aqui compara o duelo com o suicídio, tá? Porque os dois aqui são uma forma de afrontar a vida, né? Ou de desprezo por ela, porque quem entra num duelo sabe que o que está em jogo? A sua vida. Ele pode matar ou pode morrer. Ele sabe que ele pode morrer, então ele está afrontando a vida, né? Está tendo um certo desprezo pela vida. Então, o Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar, não é? Então, e Cristo também não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras, né, quando os soldados foram lá para prender Jesus, que Pedro então desembainha a espada e corta a orelha do soldado, ele fala, não, embainha a espada novamente, né, porque aquele que fizer perecer pela espada perecerá. Dizendo que o quê? Se nós cometermos, por exemplo, a ofensa, a agressão, né, ou mesmo tirarmos a vida de alguém, também iremos perder a vida dessa forma, né? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico,
bramindo a primeira ofensa, né? Bramindo, bramir é o barulho, né? É o som que o elefante faz, né? Então, no sentido de raiva, né? Na primeira coisa que acontece, a sua primeira reação já é a da cólera, né? Da raiva, né? Já sai ali bufando, já indo para cima da pessoa, né? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás essa voz, né? Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra? Então, que honra é essa que você precisou com sangue, né, para ter? E que honra é essa que só vai durar os instantes que você estiver aqui na terra? Esses poucos instantes, né? Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo, pois por todos os ultrajes que recebeu, né? Se fosse o Cristo, então, se a gente fosse partir por essa linha de raciocínio, né? Não somente o fizestes com o espinho e a lança, não somente o pregastes no madeireiro infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas, né? Falando ali em excesso, né? Em abundância, todas aquelas palavras. Então, imagina, olha o tanto que Cristo sofreu, né? Imagine, então, se diante de tudo isso que ele sofreu, ele tivesse, então, o direito de fazer a mesma coisa com os outros, né? De fazer tudo aquilo que fizeram com ele, fazer com o próximo. E não. Qual foi, então, o ensinamento de Jesus? O que ele falou? O último grito do cordeiro foi uma prece para os seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos odeiam, né? Então, olha aí o ensinamento do Cristo para a gente, né? E como nós somos, às vezes, hipócritas e falsos, né? Porque nós achamos no direito de revidar uma agressão da mesma forma como fomos agredidos, né? Quando Jesus, né, Cristo nos dá o exemplo totalmente contrário. Tudo que ele sofreu, que ele passou, né? Sem nada a dever, sendo inocente, passando por tudo aquilo, e no final ele ainda ora e pede, né, pelos seus carrascos. Então esse é o ensinamento que ele passa para a gente. E é a questão também de oferecer a outra face, no sentido de não revidar imediatamente ali uma agressão, né, com outra agressão. É aquela questão, né, dois erros não somam um acerto. Então, porque ele errou, não te dá o direito de você também errar, né? É lógico, aqui nós estamos falando de não se defender de uma agressão, né? Ou mesmo seja verbal, né? Alguém te fala uma injúria, né? Uma calúnia, alguma coisa, você tem o direito de se defender, mas que a sua defesa não seja um ataque, né? Que seja realmente uma defesa. Isso é justo para todos nós, defendermos é justo, mas que não seja um ataque, que não revidemos na mesma, né? Que não paguemos na mesma moeda, por exemplo, né? Então, olha que ensinamento que Jesus nos deixou. E às vezes as pessoas não entendem, né, essa questão de dar a outra face. As pessoas pensam que é uma forma de agressão também, né? Quando você é agredido e você provoca o outro, né? Porque o outro já está com a cólera, já está com raiva, né? E você ali, ao invés de tentar se defender de uma outra forma, você ali ainda tenta provocá-lo para que ele te agrida novamente, ou mesmo tentando menosprezar a agressão dele, né? Tentando fazer com que a agressão dele não tenha sido nada e deixando a pessoa com mais raiva ainda, né? Então, olha o ensinamento que Jesus deixou para a gente. Continua, por favor, Marisa. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso e ao ultraje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai, então, que a vossa fronte não temeria também ela, de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, ele não deu esse direito, senão a natureza,
somente para se reformar e reconstruir-se, mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus, e a um e ao outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça, aquele que disser ao seu irmão Aca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas de sangue de seu irmão. Santo Olha aí. Agostinho, Paris, 1862. Exatamente, aí, tá vendo? Então, ó, amigos, Uhum. lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros, e então ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão, né? O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde, não é assim? Quando nós recebemos uma agressão e não revidamos, as pessoas já falam, nossa, mas você é muito medroso, você é covarde. Ah, se fosse comigo, eu não deixava barato, não deixava assim, né? Ainda fica incitando a pessoa a revidar, né? É Enfim, até pai, né, que seu filho briga na escola, fala que o isso, filho tem que nossa, é enfrentar. terrível. Às vezes tem pai que ainda bate no filho ou ainda ameaça. Fala assim, ó, se um dia você chegar em casa porque você apanhou e você não revidou, você vai apanhar de novo, né? Você vai apanhar na escola e vai chegar em casa e vai apanhar. Olha que absurdo, né? É, Porque não é assim que a gente resolve as coisas. Não é porque a pessoa chegou ali ao ponto de agredir alguém que nós devemos também revidar na mesma moeda. Porque senão qual que o nosso mérito, né? Se a gente faz a mesma coisa que todo mundo faz, que é tão mais fácil, né? Porque o difícil realmente é você guardar essa agressão e deixar a Deus que resolva, né? Ou ainda guardar essa agressão no sentido de pensar, nossa, ninguém aqui é vítima de nada, né? Se isso aconteceu, alguma coisa foi, alguma coisa eu fiz, alguma coisa, por alguma coisa eu mereci, nem que tenha sido apenas para ser objeto de uma prova, porque talvez em outros momentos, em outras vidas, né, essa agressão já teria sido suficiente para que nós tivéssemos ali cometido um homicídio. Então, agora nessa vida, vamos ver se você aprendeu mesmo, vamos ver se você aguenta, se você aprendeu a lição que o Cristo passou. Então, você recebe essa agressão, às vezes, como uma prova. Parece que as pessoas hoje estão duelando a qualquer custo, né? Isso. O trânsito está terrível, você não pode olhar torto, Isso. a pessoa te xinga, você fica quieto, e ele fica provocando, até você... Nossa, olha, né? é terrível mesmo. Terrível, eu vi uma cena de um vídeo de que um motoqueiro reclamou, né? Gesticulou com o motorista por uma fechada. Esse motorista, ele por mais de meia hora perseguiu esse motoqueiro. Ele foi na rodovia atrás, aí ele voltou na contramão, né? Motoqueiro para tentar fugir. Esse motorista ele esperou no acostamento, voltou na contramão, tudo para ir atrás desse motorista, quase meia hora de perseguição. Mas você sabe que, vendo essas situações, foi até o que a gente conversou na palestra essa semana, porque o que acontece, né, gente? Nós sabemos que nós estamos entrando na era da regeneração. Isso fica bem claro pelas mudanças, né, pelas coisas que estão acontecendo no nosso planeta. Isso fica bem claro. Agora, o que a gente vê, o que a gente entende da questão da regeneração? Muitos dos nossos irmãos que estão na erraticidade, aguardando a encarnação, estão reencarnando na Terra. Muitos deles, com esses defeitos, essas dificuldades, que não vão caber no planeta de regeneração, estão recebendo a oportunidade de reencarnar pela última vez no planeta Terra, né? Então, por isso que a gente vê tantos acontecimentos, tantas pessoas e tantos crimes dessa forma. São esses nossos irmãos que estão recebendo a última oportunidade de reencarnar na Terra, que quando desencarnarem já não mais ficarão na erraticidade da Terra, vão para outros orbes mais adequados ao seu adiantamento, para lá continuarem a reencarnar e adquirirem a evolução adequada para ir por um próximo orbe, né? Então, fica claro que a gente vê essa limpeza. E a limpeza não é esse arrebatamento, como a gente vê, né? Que as pessoas estão aqui e vão ser expulsas. Não é assim. Eles estão recebendo a oportunidade. Cabe a cada um deles aproveitar, mas o que acontece é que eles não aproveitam essa oportunidade, ainda deixam que essas más tendências, dificuldades, sejam maiores. Então, a gente vê realmente muitas pessoas assim, né? Duelando por tudo,
como também a gente vê pessoas assim baixando a cabeça para tudo, pessoas que estão ali dando a face à esquerda, à direita, à testa, né? Então sempre dando a opinião. Sempre quando meu marido está dirigindo, ele fala, nossa, olha o que está acontecendo. Eu falo, calma, deixa ele, pode ir, deixa ele não quer andar, você não anda também, fica quieto. A gente não sabe como que a pessoa vai reagir se você ficar, né, Isso. xingando, dando farol. Não pode. Eu sempre estou falando isso para ele, sabe? É revidar, né? O negócio é revidar. Isso, a gente ainda deixa, fica nessa questão do instinto deixa ainda. quieto. Porque a gente não sabe também, né, a situação do outro. Às vezes a pessoa ali está num dia ruim ou está realmente precisando chegar em casa porque aconteceu alguma coisa. Enfim, a gente não sabe, né, qual que é a vida do outro. Por isso que a gente tem que ter sempre esse resguardo com a nossa, porque da nossa a gente sabe, né? A gente sabe o risco que é, a gente sabe o valor da nossa vida. E a gente vê, viu, Diego, que realmente as pessoas não olham do lado para trás o que está acontecendo. Se a pessoa está querendo passar na estrada, deixa passar, gente. A gente deixa não passar. né? Não. Aí fica provocando, sabe? Aí para o carro e freia, não sei o quê. Isso. Eu mostro para ele, eu falei, olha, aquilo lá é uma provocação daqueles dois lá, não se mete, fica bem longe dele, porque vai dar encrenca com os dois lá, né? Porque, exato. É bom passar e ficar quieto, nem olhar. A gente precisa ter esse pensamento de resguardar a nossa vida, a nossa integridade, né? A gente está aí vivendo, a vida já está tão difícil, né? A gente vai ainda permitir arrumar problemas e tal, e confusão, né? Que possa ali comprometer a gente, né? Então, tem que deixar passar, deixa para lá. Deixa ele passar, está com pressa, deixa ele ir. Eu não sei o que está acontecendo com ele, né? Exato. Aí chega lá na frente, o guarda parou ele. Aí. E a gente passa lá tranquilo e ele está lá, com a pressa dele. Pois vai responder, né? Eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra, achei tanta graça, ele falou que uma hora ele estava no trânsito com o filho dele e fecharam ele, né? Aí ele estava se preparando para falar alguma coisa, ele falou, pai, você vai xingar? Não. Não, claro que não, né? Claro que não, já falou. Claro que não. Já falei. Ele falou, pai, já pensou se a pessoa é um dos que assiste as suas palestras? Verdade. Não fala nada. Igual o Diego verdade. falou. Tem uns que acalma a pessoa e outros instiga. Isso. Você não vai falar nada? Faz isso, faz aqui, está dentro do carro. Fica provocando para o outro fazer. Né? Não tem necessidade disso, né? E o que a Marisa falou com relação ao Haroldo também é verdade, porque igual aqui nós estamos lendo isso daqui, esses ensinamentos todos, assimilando, e aí chega na hora da prova, a gente faz o quê? A gente faz igual o outro, né? Faz tudo errado. Aí o Haroldo parou, pensou, pô, é verdade, né? Deixa eu ficar quieto. É verdade. Então, ele continua aqui, Santo Agostinho, ó. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tentará, né, vos tratará de covarde. Erguei a cabeça e mostrai, então, a vossa fronte, né? Não temeria também ela de se carregar de espinhos a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio, que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão o orgulho e do amor próprio, né, feridos. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e morte uns sobre os outros? Não, ele não deu esse direito, senão a natureza. É a natureza que tira, né, que seleciona quem tira um e tira outro da vida, não nós. Nós não temos esse direito. E a natureza, né, só tem essa prerrogativa, vamos dizer assim, para se reformar e reconstruir-se, tá? Mas a vós, né, no caso a nós, não permitiu de dispordes a vós mesmos. Então, a nós também, nós não temos a autorização de dispor da nossa vida, assim como o suicida, né, que comete um ato contra a própria vida. Então, nós não temos o direito de tirar a vida do próximo, nem mesmo a nossa, que pensamos que é nossa, que na verdade é de Deus, né? Deus que deu, que nos criou, Deus que deu a encarnação para cada um de nós.
Então, somente a ele, né, cabe tirar de nós daqui da vida, né? Como suicida, o duelista estará marcado com o sangue quando chegar a Deus, né? Então, qualquer um que cometer um homicídio, seja contra o próximo, seja contra a própria vida, estará com as mãos marcadas pelo sangue, tá? Então, a um e ao outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos, gente. Então, isso é uma coisa muito séria mesmo, tá? A questão do homicídio, seja assim, né, tirar a vida do próximo, ou mesmo o suicídio, tirar a nossa vida, é muito grave. Nós estamos ferindo realmente uma das leis de Deus, né? E nós realmente teremos que colher. É um fruto que nós estamos ali semeando, vamos ter que colher, tá? E ele fala aqui, ó, longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça, né? Aquele que disser ao seu irmão raca, né, desprezando aquele, quanto à pena, será bem mais severa que aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue de teu irmão. Então, Santo Agostinho traz para a gente aí e deixa bem claro que nós não devemos revidar a agressão, devemos, se for o caso, dar a outra face, mas não revidar uma agressão. Nós temos o direito de nos defender, como eu falei, né? Lógico, porque é uma lei a lei de conservação, né? A lei natural nos diz que temos que preservar a nossa vida e a gente preserva sempre. Contra uma injúria, uma calúnia, nós temos o direito de nos defender, mas do que não devemos fazer dessa defesa uma agressão, né, contra o próximo. Não é isso que nós devemos fazer. E tirar o exemplo de Cristo, né, que passou por tudo isso sem ter culpa nenhuma, mas ainda no final, né, depois de ter sofrido tudo que ele sofreu, da coroa de espinhos, da lança, das palavras e tudo, no final ele ainda pede o perdão dos seus próprios carrascos, né? Então esse é o exemplo que nós devemos tirar. É muito difícil, mas é como a gente falou, outras vidas, talvez a gente nem tenha pensado nisso. Nessa vida, a gente já tem esse conhecimento, né? A gente já não age das formas como a gente agia antes, né? Então, é um processo que a gente vai aprendendo, certamente. Tá bom? Bom, vamos continuar, então, agora no 13º item. Agora, a comunicação de um espírito protetor, né? O duelo é, como antigamente, o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que rege ainda a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente, ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver suas querelas e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Chamarias a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará para o adversário, quase certo de sucumbir em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Eu sei que frequentemente procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas, então, não é, sob uma outra forma, um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média, e ainda, nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé. Ingênua, é verdade, mas, enfim, uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar sucumbir um inocente, enquanto que no duelo confia-se na força bruta, de tal sorte que, frequentemente, é o ofendido quem sucumbe. O amor próprio, estúpido, tola, vaidade e louco orgulho. Quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu exemplo e o preceito, só então, homens, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta
interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Então, é isso daí. Olha o exemplo que ele fala aqui para a gente, né? O duelo, como antigamente, né? O que se chamava o julgamento de Deus, né? Então coloca as duas criaturas e deixa que Deus julgue qual dos dois que tem razão, que é aquele que sobrevive, né? Uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade, né? Naquele tempo. Hoje já não tem isso. Mas o que dirias, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas, né? Então ali os dois duelistas na água fervente, né? E ver quem que aguenta ficar mais tempo, quem é que sai vivo disso, né? Ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver as suas querelas, né? E dar àquele que suportasse melhor a prova, né? Dar razão àquele que suportasse melhor a prova. É um absurdo, né? Ele está querendo mostrar para a gente quão absurdo que é essa ideia do duelo. Não faz o menor sentido. Chamariz a esses costumes de insensatos, se fosse, não é isso? O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, né, é um assassinato cometido a sangue frio. Por quê? Porque foi com toda a premeditação que ele cometeu o crime, né? Porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em razão da sua fraqueza e de sua inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Então, o negócio é o seguinte: para aquele que vai duelar normalmente, né, aquele que chama para o duelo, normalmente ele já sabe que ele vai ganhar, né? Ou é aquele que já tem assim uma habilidade com um tiro, com a espada, alguma coisa, né? Agora aquele que já não tem essa habilidade, que não é dado a esses tipos de coisa e se permite o duelo, ele é considerado um suicida, porque se ele já sabe que ele não vai aguentar aquela luta, ou ele tem a possibilidade de morrer naquilo, ele está o quê? Colocando a vida dele em risco, está menosprezando a vida, né? Então, no fundo, se a pessoa sabe que ela pode morrer e ela entra na luta, é um tipo de suicídio, não é? É aquele, por exemplo, que passa a vida inteira usando drogas, consumindo álcool, tudo mais, e vai e desencarna como um suicida. Por quê? Porque, no fundo, ele sabia que tudo que ele estava fazendo estava prejudicando, estava colocando a vida dele em risco, né? Então, ele é considerado, assim, um suicida porque ele ajudou a abreviar a vida dele. O duelo, não, cadê aqui? Eu sei que, frequentemente, procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas, então, não é sob uma outra forma um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda, essa época, né, da Idade Média, era infinitamente menos culpado, o próprio nome julgamento de Deus indica que é uma fé ingênua, né, é verdade. Mas, enfim, uma fé na justiça de Deus que não podia deixar sucumbir um inocente, enquanto que no duelo confia-se na força bruta de tal sorte que, frequentemente, é o ofendido que sucumbe, né? Então, falava-se que era um julgamento de Deus, que Deus ia ali falar quem tinha razão e quem que não tinha, porque aquele que morreu, então, é o que não tinha razão, e Deus quis assim. Olha o absurdo, né? A pessoa ainda querer utilizar o nome de Deus em cima daquela barbárie ali, né? Então, ainda nessa época, era infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé ingênua, é verdade, mas, enfim, uma fé na justiça de Deus que não podia deixar sucumbir um inocente, enquanto que no duelo confia-se na força bruta. O amor próprio, estúpido, tola vaidade e louco orgulho. Quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo, pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito? Então, é isso que nós estamos sempre aprendendo, né? Nós temos sempre essa oportunidade de aprender, de colocar em prova ali os ensinamentos do Cristo. É disso que fala, assim, por exemplo, a regeneração, né? É substituir todos esses sentimentos, esses maus sentimentos, pela caridade, pela indulgência, pelo amor ao próximo, respeito, né? Como a Conceição falou, é melhor que você deixe a pessoa passar, que você evite aquilo. Isso é ser caridoso.
Porque, no fundo, você está pensando o quê? Na sua integridade e também na integridade do próximo, de uma certa forma, porque você não quer atrito com ele, você não quer se indispor, você quer seguir a sua vida em paz, né? Outras pessoas não têm isso, né? Para elas, estar em paz é manter o seu orgulho acima de tudo, né? Então, se ele foi ferido de alguma forma, você tem que revidar, né? Às vezes tem pessoas que nem conseguem dormir quando passam por uma situação dessa, que não podem revidar ou que perderam a oportunidade de revidar, ficam ali com aquele negócio fervilhando, né? Nossa, por que que eu não falei? Por que que eu não fui lá e não dei um supapo também, né? E, enfim, aí depois a pessoa conta o acontecido também, às vezes, para alguém da família, né? E aí a pessoa fica ali falando, nossa, mas como você foi e tal, né? Por que que você não agrediu? Por que que você não fez isso também? Então, olha aí, nós estamos sempre recebendo essas oportunidades. Quando a gente vê os ensinamentos, lê sobre os ensinamentos do Cristo, né? Por exemplo, que os brandos e pacíficos herdarão a terra, o que Jesus está falando disso? Quem são aqueles que viverão num planeta de provas e regeneração, né? Ou desculpa, num planeta de regeneração? Quem são esses que viverão lá? São os brandos e pacíficos. Não há como nós estarmos no planeta de regeneração se nós ainda estivermos ali nos matando, ainda estivermos nos agredindo por coisas banais, né? Enfim. Então, quando a gente fala de regeneração, é tudo aquilo que o Cristo falou. Cristo está nos preparando para o mundo de regeneração, né? Todos os ensinamentos do Cristo, né, quando nós adquirirmos mesmo, conseguimos praticar os ensinamentos que o Cristo nos deixou, esse vai ser o nosso cartão de embarque, vamos dizer assim, né, para estar num planeta melhor. Então, é por isso que Jesus fala que ele é a verdade, o caminho e a vida, porque se nós quisermos realmente chegar ao Pai, que é chegar à perfeição, que é chegar a estar à comunhão mesmo, estar em comunhão com Deus, só quando nós trilharmos todo o caminho que Jesus nos ensinou. Então, por isso que é tão importante a gente ouvir os ensinamentos, atento mesmo, porque se nós não conseguirmos praticar esses ensinamentos, nós não vamos sair daqui. Nós vamos ficar aqui reencarnando. E pode ver que quando nós não seguimos os ensinamentos do Cristo, nós adquirimos dívidas. E, infelizmente, quando adquirimos dívida, nós não vamos sair daqui enquanto não pagarmos o último ceitil. Vamos ficar aqui reencarnando até sanar as nossas dívidas, até conseguir aprender esses ensinamentos e poder ir para outros orbes. Então, é muito importante que a gente fique atento aos ensinamentos mesmo. Não apenas leiamos, né, que a gente pratique. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam a Terra, né, que governam ainda os homens. E que as leis são impotentes para reprimir, é uma grande verdade, né? Porque por mais que a gente tenha as leis, né, que reprimam aí o homicídio, até mesmo a agressão, né, a lesão corporal e tudo mais, isso aí não é o suficiente para reprimir o crime, para reprimir o erro, né? É preciso uma transformação moral mesmo, né? A lei, ela ajuda a sociedade a entender o que se deve fazer, mas ao homem, infelizmente, só vai realmente fazer se ele moralmente estiver preparado para isso. Não é uma lei que vai fazer com que ele não faça, né? Cometer um homicídio, por exemplo. Nós aqui temos esse entendimento que nunca devemos fazer isso. Mas tem muitas pessoas que simplesmente ainda não fizeram porque não tiveram oportunidade. Temem a lei, é claro, não querem ser presos e tudo mais, mas são pessoas que querem ter uma arma, né? Para que você quer ter uma arma? A arma só serve para matar, só serve para tirar a vida de alguém. Então, se você tiver com uma arma, na oportunidade em que você tiver que usar, você vai usar. E ela só serve para tirar a vida, né? Bom, não basta interditar o mal e prescrever o bem. Não adianta, né? Isso já acontece na nossa sociedade. A gente, né, tenta ali interditar o mal com as leis e a gente tenta prescrever o bem, mas não adianta. É preciso que o princípio do bem, que seja então o horror ao mal, esteja no coração do homem. Então, horror ao mal, isso é uma coisa que eu tenho certeza que nós temos, né? Porque qualquer cena de maldade, a gente tem um certo horror, né? A gente tem uma repulsa, né? Com qualquer mal que é feito. Tem outras pessoas que vibram, tem pessoas que falam também, se fosse eu faria a mesma coisa, faria até pior, né? Enfim, não tem uma compreensão de que a vida continua, acha que é tudo só ali, naquele momento, né? Então tem que resolver agora. É igual aquele caso do congolês que foi
foi linchado, né? Uhum. Nossa, uma covardia, porque foram vários contra um, é pior do pior ainda, né? Terrível, Ele né? como... Ai, Isso, gente, e aí a gente vê a sucessão dos erros depois, né? Deus. A gente vê outras pessoas também mentindo, né? Omitindo, escondendo. Foi assim, e isso, gente, é um escândalo realmente, mas infelizmente é necessário para que a gente tire as lições, para que a gente aprenda, né? Pelo menos assim, nós, eu não digo, porque nós já temos esse entendimento, mas tem muitas das pessoas que viram isso daí que não acharam nada de horror, sabe? Tem as pessoas que ainda são racistas, que existem muitas ainda, que entenderam a situação, né? Enfim, é difícil para a gente imaginar, mas infelizmente ainda tem muitos dos nossos irmãos assim, ainda pensando assim, né? Mas aí esses exemplos mostram para a gente, né, que nós como que nós reagimos a isso? Com horror ao mal. Nós ficamos ali horrorizados com a situação. Isso mostra o quão evoluído nós estamos no sentido moral, tá? Isso é importante também, que a gente avalie como a gente reage diante de certas situações, tá? Porque muitos dos nossos irmãos ou não veem assim tão horrível a coisa, né? Ou até mesmo dão até razão, dizendo que fariam a mesma coisa, tá? É muito difícil mesmo. Uhum. Bom, vamos então para o 14º. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso que nós lemos aqui? Essa questão do duelo, né? Que é uma luta, uma briga, né? Por conta do seu orgulho ferido. Isso serve para que nós aprendamos no sentido de que devemos suprimir esse nosso orgulho, né? E devemos tomar muito cuidado também com isso, no sentido de que nós não somos vítimas de nada e que mesmo que nós estejamos ali sofrendo algum tipo de agressão verbal ou física, né? Que por mais que não seja por um erro do passado, mas que pode ser por uma prova, né? Para que a gente realmente coloque aqui os ensinamentos do Cristo à frente. Porque imagina Cristo, tudo que sofreu. Então, será que o que nós estamos sofrendo é mais do que o Cristo sofreu? Porque, por mais violento que seja, ainda assim, não vai ser igual ao Cristo, porque Cristo sofreu tudo que sofreu sendo totalmente inocente, um espírito puro, né? Livre de todas essas más tendências que temos aqui na Terra. Cristo não tinha nenhuma delas e sofreu, né, tudo isso como se fosse um de nós, assim, ainda imperfeitos, né? Então, nunca nós vamos sofrer como Cristo sofreu. Então, que nós tenhamos sempre o exemplo dele, né? Que apesar de tudo, ainda no final, ele ora e pede pelos seus carrascos, tá bom? Então, nunca esqueçamos dos exemplos do Cristo nesse sentido aí. Bom, Lavínia, você quer ler um pouquinho, então? Eu quero. Quero acordar. Estou quase dormindo. Então, vamos lá. Está me dando um sono. Essa tardezinha, assim, depois de chuva, né? Um 14º. cafezinho. Então, vamos lá. É o 14 aqui, né? 14. Isso, o 14. Ainda estou esperta. Que opinião terão de mim? Dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu. Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco por uma palavra frequentemente dita ao ar, ou muitas inofensivas da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhes de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão, que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, ou uma mãe seu filho, aos filhos de seu pai e seu sustentáculo? Certamente, aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la
Ai, a gata me atrapalhou aqui. Espontaneamente. Ah, onde que eu parei, gente? É Você mais dá uma... honroso para ele dá-la espontaneamente. Ai, eu me perdi aqui no texto. Quer começar de novo? Não, peraí. Pode começar. Vossa antes... Não, onde que eu parei? Refletir um pouco, né? Foi aí que eu parei? Por uma Foi. palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhes de maneira áspera e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão, que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros. Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos de seu pai seu sustentáculo? Certamente, aquele que espontaneamente, em reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar. Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam, mas é só o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido e sofre. Mas, além de ser estúpido, jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que este, estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais. Não existe mais? Ó, sangue derramado, não dá mais... O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio. Não resta senão a satisfação da vingança saciada. A triste satisfação que frequentemente deixa desde esta vida cruciante remorsos. Esse ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra da conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Isso é de Francisco Xavier. O Francisco Xavier aqui foi um padre, né, que viveu lá entre os séculos XVI e XVII e a serviço da monarquia portuguesa, tá? Não foi o Chico, não. Tá. Né? Não, eu olhei assim, também e falei, nossa, Francisco Xavier, França, né? As datas não batem, né? Dizendo 861. Isso. Bom, aí aqui o que é? Vamos lá. Que É a lei do opinião... amor, né? Não entendi. A lei do amor, né? Por quê? Acho assim, tudo entra isso, não façais ao próximo que não queira Que você não quer não quer para si mesmo, né? Isso, exatamente. Por isso que Jesus trouxe esse ensinamento, né? Que já resume tudo, porque é disso que se trata, né? Quando a gente tira a vida de alguém, a gente não está só tirando a vida daquela pessoa, a gente está também colocando muitas outras coisas, desencadeando muitas outras coisas com isso. Por exemplo, a gente tira a vida de um homem, a gente está tirando um pai de família, né? Então, às vezes, era a pessoa responsável ali pelo sustento de uma família. Às vezes, é um pai que sustenta a mulher com 3, 5 filhos. Aí, numa briga, você fala, não, você tira a vida.
Aí, como que vai ficar aquela família, né? Porque a mãe não trabalhava, porque eram 5 filhos, ela só podia mesmo cuidar dos filhos. O pai tinha lá um emprego que era o suficiente para sustentar. E o que vai ser dessas crianças? A gente sabe que Deus não desampara É, nenhum de seus filhos, mas vão passar por muitas dificuldades e privações, sim, até que aquilo possa se restabelecer e entrar numa harmonia novamente. Ou às vezes, olha o que tanto você para vai. um, tanto para um contra o outro, né? Às vezes, esse que tirou a vida também. Aí ele vai preso, vai ficar lá recluso 10, 15 anos. Como é que ele vai sustentar a família? Olha quantas tristezas, quanto o desencadeamento por uma ação. Você tirar a vida de um filho, o que vai ser para a mãe? Né? Então, imagina, às vezes a mãe vai passar a encarnação dela, o resto da vida dela inteira, se lamentando pela morte desse filho, vai deixar de fazer todas as outras coisas que ela veio fazer, porque a dor vai ser tão grande que não vai permitir. Então, olha a dívida que você está adquirindo, né? Então, muitas vezes a pessoa não tem essa dimensão, né? Não consegue ali mensurar o tamanho, né, do ato que ele está cometendo. Que opinião terão de mim, né? Dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a faço àquele que me ofendeu, né? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra frequentemente dita ao ar, muito inofensiva, da parte de um de vossos irmãos. Vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhe de maneira áspera e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, né? Perguntai-vos se agis como cristãos, né? Aí que tá, né? Eu acho que a grande questão é que as pessoas não chegam a se perguntar nada, né? Quando chega no momento crítico, né? Porque eles já vão tomando a decisão, já vão fazendo. Então, Sangue quente, né? sangue quente, exatamente. Então, imagina se a pessoa der aquela parada mesmo e perguntar, né? O que Jesus faria, né? Qual o conselho que Jesus me daria? Será que eu estou agindo mesmo como um cristão? Né? O que nos mostra, o que nos fala Jesus? E isso é para todos, viu, gente? A gente às vezes vê pessoas realmente assim, conhecedoras da palavra mesmo, pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a história de Jesus, os ensinamentos, né? E ainda sucumbem a esses erros, porque não param para pensar naquele derradeiro momento, né? Não dão aquela parada e falam: será que eu estou sendo cristão realmente, né? Será que eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros, né? Será que nós temos, então, esse direito? Será que é válido para a sociedade? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher o seu marido, a uma mãe o seu filho, aos filhos o seu pai, né, e seu sustentáculo. Certamente aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente reconhecendo os seus erros do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, né? E é verdade. A pessoa que sofre uma injúria, né, uma agressão, ele se sente mesmo assim, né, gravemente atingido, de fato. Seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam, né? Muitas vezes ali a vergonha que ele passa, né? Imagina, por exemplo, por um pai que é agredido na frente de um filho, né? Qual a vergonha que ele fica ali diante do filho dele? Por ver que foi agredido, né? Então, muitas vezes tem também essa questão com relação àqueles que o cercam, seja um filho, amigos, né? Não é só amor próprio que está em jogo. O coração está ferido e sofre, né? Mas, além de ser estúpido jogar a sua vida contra um miserável, capaz de uma infâmia, né? Ou seja, você correu o risco ali para você entrar numa luta, numa briga com a pessoa que teve a coragem de cometer um ato, né? De ter cometido uma infâmia, ocorre que, estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais. O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo? E que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada, né?
nesses casos. A triste insatisfação que frequentemente deixa, desde essa vida, cruciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação, então? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, na verdade, tudo se resume nesse sentido aqui, ó, essa máxima mesmo: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Isso para tudo, né, gente? Para tudo mesmo, né? Às vezes, por exemplo, a gente reclama de coisas que nos acontecem, mas será que nós também não faríamos o mesmo, ou a gente não faz o mesmo, ou a gente já não fez, né, a mesma coisa? O mais importante é que a gente pense sempre nesse sentido, de não fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria de sofrer. E então, por exemplo, na questão da morte, a gente pensa nisso também, sabe? Poxa, eu vou tirar a vida dele, por mais que ele esteja errado, por mais que ele tenha me ofendido, se eu fizer algo contra ele, não vou estar fazendo só contra ele, vou estar fazendo com outras pessoas que estão lá dependendo dele, que estão à volta dele, né? E se fosse comigo, né? Eu ia querer também que fosse dessa forma, que alguém tirasse a minha vida, e aí como é que seria com meus filhos? Porque se hoje eu faço isso, né? Tiro a vida de alguém porque me ofendeu, coisa do tipo, e amanhã pode acontecer o mesmo comigo. Então, todas É assim na guerra, né? É a assim na guerra guerra também. também. Não é assim? Quantos civis, né? Um Quantos país civis entre não morrem? um país entra em guerra com outro, né? Porque é mais forte, mais poderoso, então ele entra na guerra sabendo que vai ganhar, então, né, fica mais fácil. Mas a mesma coisa pode acontecer também de um outro país também muito forte, também querer ali entrar numa guerra, e como é que vai ser, né? Então a gente tem que ter esse pensamento de que tudo que a gente faz ao outro pode acontecer a nós. Então, o que nós estamos fazendo ao próximo? Tudo aquilo que a gente está permitindo fazer ao próximo é aquilo que nós gostaríamos de receber também? Isso em relação a tudo, tá, gente? Por exemplo, às vezes as pessoas não entendem a questão da caridade. Não, eu não tenho o suficiente para doar, eu não tenho como ajudar a família, eu não vou ajudar. Ah, não, porque fulano está na rua porque é vagabundo, então não merece ajuda. Eu não vou ajudar. Bom, isso aí a situação se inverte, né? Veja, aí você passa por uma necessidade, alguma coisa, as outras pessoas têm que te ajudar, né? Então, se você faz a caridade, por quê? Porque você quer ajudar o próximo, né? Assim como você também quer um dia ser ajudado quando você precisar. A gente cuida, por exemplo, dos filhos, né? Porque a gente gosta e ama, mas a gente também quer um dia ser ajudados, não é assim? Agora, se a gente não ajuda ninguém, como é que vai ser quando a gente precisar de ajuda? Então, a gente tem que estar sempre pensando em fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que também nos fizesse. Se a gente tem indulgência pelo outro, pelas dificuldades, porque a gente também quer, né? Ou quando a gente perdoa o próximo, porque também a gente quer ser perdoado quando chegar o nosso momento, nós vamos cometer um erro, isso é fato, né? Então, nós perdoamos o próximo porque sabemos que somos imperfeitos e que também vamos precisar do perdão. Por isso que tudo se resume justamente a essa máxima do Cristo, tá? Então, chegar naquele momento mesmo extremo e perguntar-se, né? Será que estou agindo mesmo como um cristão? Qual é o conselho que Cristo me daria? O que Cristo faria nessa situação? Tá? Então, fica muito claro, né, com aquela situação mesmo no Monte das Oliveiras, quando ele ia ser preso, né, quando ele foi preso pelos soldados, né? Porque naquele momento ali, ele deixa bem claro que por mais que, entre aspas, tenha razão, não é assim que a gente resolve as coisas, né? Tá bom? Então, aqui eu falei, né, o Francisco Xavier, que foi um padre lá, né, nos séculos XVI e XVII, na monarquia portuguesa. Então, Então, Lavinha, continua, por favor, o 15º, 15. Tá. Agostinho. O homem no mundo, o homem infeliz, que, por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus
joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus, esse é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade, algumas vezes se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Esse último quase sempre é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre às classes mais esclarecidas, um mata brutalmente o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado, tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e isso que se reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si, o duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra. E à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho Bordão. É isso aí, ó, tá vendo? Então ele está falando para a gente que aquele que tem um conhecimento, aquele que tem uma boa vida, né, aquele que tem uma tranquilidade, comete um crime desse é 100 vezes mais culpado que um miserável, né? Que está ali às vezes à procura de algo que cobiça, ou mesmo precisando de dinheiro para se sustentar, ou coisa do tipo, né? Porque um homem de bem que está ali com a sua vida tranquila, que tem um emprego, um salário, uma casa e tudo mais, ele tem que preservar tudo isso, né? Então, tirar a vida daquele miserável, para ele, ele é 100 vezes mais culpável, porque ele não precisava, né, tirar a vida de ninguém, né? Se o ladrão entrou, levou e foi embora, acabou, né? Por exemplo, às vezes a gente vê uma situação, olha só, e é justamente no que ele está falando aqui, né? Um policial, né? Ele tem o seu carro roubado. Então, um ladrão pega, entra, rouba o carro dele, né? A hora que ele entra no carro e vai sair com o carro, o policial saca a arma e mata os 2 ladrões. Para a sociedade, ele é visto como um herói. Agora, me pergunto, era necessário matar os 2? Eles já não haviam pego o carro, já não estavam indo embora, já não deixaram já a vida dele íntegra, ele já não corria risco nenhum? Por que que ele tirou a arma e matou os 2 bandidos, né? Ele não precisava matar, não precisava tirar a vida, deixava fugir, depois ia tentar achar o carro, coisa do tipo. Mas para a sociedade ele é visto como um herói. Então, ó, justamente o que ele falou aqui, ó, o homem do mundo, o homem feliz, né, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus. Este é mais culpável 100 vezes, né, ou é culpável 100 vezes mais que, é mais culpável 100 vezes que o miserável, que ele, compelido pela cupidez, pela necessidade, algumas vezes se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Esse último, quase sempre é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, e o que faz com que a sociedade o desculpe, né? Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz, porque, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação, né, de irritação, né?
O duelista não tem um ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre tempo de refletir. Ele age, pois, friamente, né? E de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. Olha aí. É verdade que expõe também a sua vida, e isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas há verdadeira coragem quando se está seguro de si? O duelo, resto do tempo de barbáries, onde o direito do mais forte fazia lei. Esse tempo, né, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra. E à medida que o homem tiver mais fé na vida futura. É justamente disso que se trata também. Quando a gente tem essa fé na vida futura, a gente aprende, né, ou fica mais fácil para a gente deixar para que Deus julgue, né, para que Deus dê a reparação, né, para que a justiça de Deus seja feita. Então, nós sabemos que a vida continua, né, sabemos que terão outras reencarnações, que nós vamos colher tudo aquilo que plantamos. Então, muitas vezes a sociedade tem isso também, né? A forma como é feita, porque para esse policial, né, a sociedade vê ele como um herói, né? Porque ele agiu ali tudo certinho, esperou o momento certo. Então, você vê, se dentro do pensamento dele, esse tempo que ele parou, né, então que ele viu ali os bandidos entrarem no carro e sair, ele tivesse perguntado assim, o que Cristo faria, né? O que Jesus me aconselharia a fazer? Certamente, né, que não seria ali arrancar a arma e matar os seus irmãos. Mas ele ainda não tem esse entendimento, né? Na hora ali da raiva, da cólera, né, ele só pensa mesmo em atirar nos bandidos e tudo mais, né? Então, se ele tivesse parado e pensado, será que eu estou agindo como cristão? Porque eu já não estou mais defendendo a minha vida já não está mais em risco, né? Mas ainda assim eu vou lá e tiro a vida deles. Então, o ensinamento que fica aqui para nós é justamente de respeito à vida, em todos os sentidos, e que a gente tenha mais fé na vida futura, porque nós estamos aqui de passagem, não é assim? Então, vamos ter a oportunidade da reparação, e aí o que nós vamos querer? Mais dívida? Não é melhor servir do que ser servido? Não é melhor que tenham as pessoas assim, que nós tenhamos algo contra a pessoa, porque daí para nós é mais fácil de perdoar, não é? Agora, se nós tivermos, por exemplo, que reparar um homicídio, tivermos que reparar uma agressão, nós vamos sofrer muito mais. Agora, para nós, se tivermos algo contra nós, será muito mais fácil para perdoar, né? É muito difícil, né? A gente lê isso daqui, a gente entende e parece simples mesmo de praticar, né? Porque a gente tem que pensar no futuro. O que a gente quer? A gente quer crescer, evoluir para mais rapidamente sair de mundos assim, onde situações como essa sejam comuns, né? Então, a gente tem essa fé na vida futura e na nossa evolução como espíritos imortais que somos. Mas, de um modo geral, a gente vê a sociedade pensando totalmente o oposto, né? Onde todo mundo quer se armar para todo mundo ter a oportunidade de revidar a uma ofensa, uma agressão, a um roubo, né? Algo do tipo. Então, ao invés de nós querermos ser cidadãos de bem, viver em paz, nós estamos, parece que, querendo também ser bandidos ou querendo ser, enfim, também querer fazer o mal. Né? É muito difícil, porque a gente fala, não, mas e se fosse com você? Eu queria ver se fosse com você. Se o bandido entrasse na sua casa, né, ameaçasse todo mundo, e aí, na hora que você tivesse a oportunidade de tirar a vida dele, se você tiraria. É realmente muito difícil, é uma prova, não é assim? A gente tem, essa é uma prova, a pessoa acha que é uma tentação, uma coisa do tipo. É uma prova, né? Porque se nós pararmos para pensar, nós já vivemos nas épocas antigas das barbáries, né? Nós já fomos soldados, nós já fomos criminosos, né? A gente já viveu muitas outras vidas. Agora nós estamos com o conhecimento, temos a intuição quanto ao erro, quanto ao correto proceder, e aí chega uma prova. E aí, o que a gente faz diante dela? A gente tem a opção de seguir o bem e seguir o mal. As pessoas, inclusive, às vezes têm até
oportunidade. Por exemplo, às vezes as coisas acontecem tão rápidas que você não tem tempo de pensar mesmo. Agora, e quando você tem até o tempo de pensar, né? Como é o caso, às vezes, de você parar e pensar o que Jesus faria? Então, aí está a nossa prova, e às vezes a gente não percebe isso. E ela acontece de várias maneiras, né? Mas é muito difícil mesmo, mas a gente tem que manter sempre esse pensamento para tudo. E é claro que tudo está dentro da lei de causa e efeito também, né? A gente não pode esquecer disso também. A gente sabe que o que nós fizemos, né? Tudo que nós causamos ao próximo, nós vamos ter que responder por isso. Por isso que é importante a gente ter essa fé na vida futura, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Não? Então tá bom. Então vamos ler lá a nota, então, né? Essa daqui já é uma nota de Kardec, já é o finalzinho, né? A Tá bom. 16. Isso. Os duelos se tornam cada vez mais raros e se são vistos ainda, de tempos em tempos, em dolorosos exemplos, o número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever o encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes dos tempos e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes. E é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais senão com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornada antes um adorno e um acessório de brasão do que uma arma agressiva. Um outro início de costumes é que, outrora, os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre, e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Outrora, não se lhe dava atenção. O Espiritismo vencerá entre esses últimos vestígios da barbárie em inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. É exatamente isso daí. E aí a gente vê, né? Olha que interessante, os duelos se tornam cada vez mais raros e são vistos ainda de tempos em dolorosos exemplos. O número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, né? Tomando sempre suas precauções em estar no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, né? Então, naquele tempo, o homem não saía de casa sem levar a sua arma, né? Sem ou portar ela, né? Colocá-la assim de modo evidente ou esconder. Então, ele já saía de casa prevendo possivelmente um encontro com alguém onde ele precisaria utilizar a arma, né? Como hoje ainda existe, né? Hoje está muito banalizado isso aí, né? Isso. Hoje tá muito assim, as pessoas têm armas e usam para esses fins. Ainda mais com essa legalização, né, de que pode ter porte, todo isso, o porte de arma ficou mais... E é uma coisa terrível mesmo, né? Porque, olha, a arma ela não tem outra serventia se não tirar a vida do outro. E aquele que sai com uma arma não tem outra intenção se não tirar a vida de alguém. Não, é para minha defesa. Não existe isso. Se a sua defesa é a morte de alguém, é você tirar a vida de outra pessoa. Então, a pessoa que sai armada, ela sai com a intenção de matar alguém. Ela está esperando a oportunidade. Por mais que ele possa dizer não, é legítima defesa e tudo mais, ele saiu de caso pensado. Ele sabe que, ó, eu estou armado. Se acontecer alguma coisa, eu uso minha arma. Então, é caso pensado. Ele está saindo com... É diferente, por exemplo, não é uma coisa aceitável, mas é diferente da pessoa que tem uma arma em casa.
Uma pessoa que deixa lá para, no caso de alguém entrar em casa e tudo mais, defender a família, certo? Mas alguém que sai com a arma na rua é uma pessoa que já está prevendo que se acontecer alguma coisa, eu vou usar minha arma. Então, ele sai de caso premeditado, né? E ele continua assim: outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas, né? A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes. E é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais, senão com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornada antes um adorno e um acessório de brasão, né, que é a arma agressiva. Então, quer dizer, antes eles saíam já com armadura e lança e tudo mais, aí foi passando o tempo, já não usava mais armadura, usava só as lanças, depois começou a usar só a espada vira só um instrumento de adorno, né, como a gente vê lá, mesmo aqui na época do Brasil Império, né, alguns generais que saíam ainda com aquelas espadas, que acho que nem tinha fio, né, era mais a espada mesmo para mostrar que ele tinha uma patente, que ele era alguma coisa, então vira mesmo um adorno, né? Com o passar do tempo a gente vai vendo o abrandamento, né, dessas questões, é isso que ele está falando aqui para a gente. Um outro indício de costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre, né? As pessoas viam assim, combate, né, duela, e as pessoas abriam aquela roda e tal, e ficava todo mundo ali olhando. E aí, quando tinha, né, acabava, o corpo ficava lá, ia cada um para o seu canto e tal, como se nada tivesse acontecido. Aí vinha alguém lá responsável para recolher o corpo e tudo mais. Hoje, assim, a gente ainda causa um certo horror essas situações, mas não a todos. Isso prova muito, assim, essa diferença de espíritos que estão aqui na Terra, né? Porque, por exemplo, a gente fala muito nos Estados Unidos, né, por ele ser um país de primeiro mundo. Mas ainda nos Estados Unidos, a gente tem o Texas, onde é permitido as pessoas todas andarem armadas, só que elas têm que mostrar que estão armadas, né? Então, você não pode andar com uma arma de forma oculta. Se você for andar armado no Texas, né, é permitido, mas você deve expor, você deve mostrar que você está armado. Então, veja, é um país de primeiro mundo, mas que ainda permite que as pessoas andem armadas como na época antiga, né? As pessoas andam armadas. Então, para quê? Qual que é o intuito, né? Algumas pessoas falam, não, mas aí o índice de crime cai, né? Os de roubo também. Mas e os outros crimes, né? Os crimes passionais também crescem, também existem. Então, a arma, de forma alguma, ela deve ser um uso habitual, deve ser aceitável utilizar a arma dessa forma, né? Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Nem sempre, né? Para muitos espíritos, não. Isso que a gente vê que é a diferença de evolução de um para o outro. A gente vê, por exemplo, às vezes acontece um crime, a pessoa olha e vai embora como se nada tivesse acontecido, Muito continua vivos. endurecido, né? Ó, um exemplo, né, para a gente ter, não foi nem um crime, foi um acidente. Eu lembro que um tempo atrás teve um afogamento na Praia Grande e aí o corpo apareceu assim tal, colocaram ali na praia e as pessoas que estavam em volta no quiosque ficaram ali em volta daquela faixa zebrada, né, que eles colocam ali para isolar a área, mas eles continuaram nas suas mesas ali tomando, comendo, como se não tivesse nada ali, como se não tivesse um corpo ali do lado, entende? Então, mas você vê que muitos ficaram assim horrorizados, muitos foram para casa, muitos tipo acabou o dia, né? Nossa, não deu, eu vou para casa, vou fazer o quê? Então você vê a diferença, né, da evolução espiritual de cada um. Então, muitos que estão aqui encarnados na Terra não têm essa sensibilidade, né? São espíritos ainda assim um pouco mais atrasados que muitos. Então, existe sim essa diferença e às vezes isso confunde. As pessoas acham que esse é o reflexo da sociedade. Nossa, uma sociedade ainda é atrasada, porque as pessoas ainda agem assim, mas não são todas as pessoas, são algumas. Nossa, Então, tem algumas não se emocionam com a morte do próximo, não se compadecem, né? Por mais que seja um bandido, a pessoa ser morta com, sei lá, com 30, 40 tiros, é uma coisa que horroriza todo mundo, né? Quer dizer, grande parte, mas tem muitos que ficam olhando, bandido é assim mesmo, esse é o fim, tem que ser assim. Então, olha só o que é o aprendizado aqui para a gente verificar
como nós estamos moralmente em relação à evolução. Se a mesmo gente... não tem duelos, né? Não tem duelos como antigamente, mas ainda tem esses que chamam para briga. Por quê? Porque o espírito ainda tem essa questão do duelo em si. Ele ainda vem desses outros mundos com isso dentro de si. Só muda, então, o cenário, né? O enredo é o mesmo, né? O duelo, o enredo é o mesmo, mas muda o cenário, muda os figurantes, mas o enredo é o mesmo. Ele ainda continua a duelar, ele ainda continua ainda a brigar pelo seu orgulho ferido e tudo mais, né? Às vezes um estacionamento, né? Uma vaga de estacionamento é o suficiente. Não, porque eu cheguei primeiro, eu já estava dando seta, a vaga era minha. E sai na briga, sai, né? Chegam a vias de fato. E aí aquela coisa. Lembra, eu saí de casa premeditado. Vou levar minha arma, porque se acontecer alguma coisa, eu estou armado. E numa dessa daí, você pode sair pensando, não, vou chegar a vias de fato. Mas e se ele é mais forte que você? Né? E se ele consegue te agredir e você fica ali, o seu ego, né, o seu orgulho foi ferido. As pessoas em volta estão olhando, às vezes começam a dar risada, aí, ó, apanhou, vai, espertão. Aí nessa daí ele faz o quê? Saca a arma que está com ele, né? Então veja aí como acontece ainda os duelos, ainda acontecem, muda só o cenário, muda-se os figurantes, os atores, o enredo ainda continua. Então, os duelos, como a Lavínia bem lembrou, ainda continuam, né? Mudou de algumas formas e tal, não é como antigamente, aquela coisa, chama os seus padrinhos, amanhã ao meio-dia, né? Aquela coisa, aí vai, chega na praça pública, todo mundo olhando, o espetáculo, né? E aí depois, e aí quando tem a morte da pessoa ali, né? De um dos duelistas, o corpo fica ali, vai cada um embora, como acabou o espetáculo, vão embora. Então, olha aí a mudança, né? Como nós evoluímos, mas como ainda temos irmãos que não chegaram a esse entendimento. Estão vindo de outras encarnações, ainda com o duelo muito forte dentro de si. Por isso que esses ensinamentos são tão importantes, né? E às vezes a gente não entende, porque a gente pensa no duelo somente desse tempo. Não, mas isso aí nem acontece mais hoje não tem. E tem sim, tem sim. Tem ainda duelos diferentes, onde as pessoas marcam lutas, né? Como dessas do UFC, só que em ringues clandestinos e tudo mais, então às vezes acontece alguma coisa, aí um chama o outro para briga, aí já coloca num ringue desse, com apostas e tudo mais, então ainda existe. E é próprio de espíritos assim, que vêm, né, de mundos que o duelo ainda era permitido, ainda é usual, e reencarnam aqui para ter esse choque de realidade, para ver que no mundo não existe mais isso, não existe uma sociedade, uma realidade onde o duelo não é mais aceitável, né? Mas ainda assim está dentro dele. E chega nesse momento e ele sucumbe ainda às suas más tendências. Mas o mais importante que nós que estamos aqui estudando, além dos conselhos e além do ensinamento para nós, é para nós avaliarmos, vendo como estamos moralmente, né? Porque nós enxergamos da maneira correta, como cristãos, né? Nós temos pena daquele que está se envolvendo, temos a confiança na vida futura, então sabemos que cada um ali vai sofrer por conta disso, né? Aquele que desencarnar com as mãos sujas de sangue, né? Ou mesmo o duelista que aceita o duelo, sabendo que vai perder, né? Ou mesmo na dúvida se vai perder ou vai ganhar, mas entra ainda nessa briga, está expondo a sua vida, né? Está menosprezando a sua vida. Porque quando a gente vai embora de uma briga, o que a gente quer? Se preservar, né? Da sua integridade, de todas as formas. Você não sabe o que a pessoa tem. Se a pessoa tem uma faca, né? Quantas pessoas, por exemplo, aí numa briga, perdem às vezes o movimento das mãos ou de alguma coisa assim, quer dizer, ficam com sequelas. Quer dizer, você poderia ter evitado, né? Você poderia ter preservado a sua integridade. Né? Ou então, quando você pensa na sua família, você fala, nossa, não posso, como é que eu vou fazer isso daí? Eu tenho 5 filhos para criar, eu tenho que ir embora, amanhã eu tenho que acordar às 7 da manhã, não posso correr o risco de perder o emprego, né? Ou de ter um afastamento. É muito difícil mesmo, né? Mas a gente tem que ter esse pensamento, né? Não só em nós, a gente tem que pensar nas pessoas que dependem de nós. Lembrar que o outro também é a mesma coisa, tem pessoas que dependem dele, e ter essa indulgência no sentido de pensar que ele ainda não tem esse entendimento, mas você já tem. Então, você tem essa responsabilidade também, né? Então, o duelo existe de outras maneiras, não como antigamente, né? Na época do Bang Bang, lá na época das épocas antigas, mas existe ainda o duelo
pelas mesmas questões, que é a questão moral, o orgulho ferido, né? Verdade. Ó, a gente chegou, então, ao final de mais um capítulo. Amai os vossos inimigos, né? E aí a gente vai, então, na próxima semana, começar, então, o 13º capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E aí a gente vai falar bastante sobre a caridade, né? Que é justamente disso que se trata aí, que a gente, da verdadeira prática na caridade, né? Como é feita a verdadeira prática na caridade, né? Que a caridade, o que é mais importante na caridade. Então, é o que a gente vai aprender. Tá bom? Tá certo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer um comentário? Qualquer coisa, mesmo que seja correlato, não exatamente sobre esse assunto, mas se quiser falar, esse é o momento. Tá, hoje um amigo me perguntou, passou porque ele sabe que eu estou estudando, aí ele queria saber por que na Bíblia não fala fala que não acredita em reencarnação, fala quando a gente morre, a gente dorme, e aí a gente vai acordar no dia do juízo final. Eles não acreditam na reencarnação. E por que na Bíblia não fala de reencarnação? Na verdade, a gente sabe, né, que a Bíblia falava sobre reencarnação, mas que foi retirada no Concílio de Constantinopla. É isso que eu falei para ele, que isso foi retirado. Foi retirado. Foi pela rainha Eudóxia, eu acho, se eu não me engano. Justamente por isso, por medo, né, de voltar mesmo, por medo da reencarnação. Né? Mas isso está em alguma, eu não consegui achar, isso está em algum capítulo do livro que eu queria mostrar para ele. Do livro, o livro não está, mas não está, né? Não, mas eu vou passar no grupo, eu tenho acho que um texto, já tem até em PDF aqui que eu salvei, que eu acho que foi no 5º Conselho de Constantinopla, um negócio assim. E foi justamente isso, né? A rainha Eudóxia, ela era uma prostituta, né? Então ela consegue se casar com o rei. Só que daí o que acontece? Na reencarnação, diz que na outra vida você pode vir de outra forma. Por exemplo, se você veio como rainha e tal, na próxima vida você pode vir como, sei lá, um plebeu, alguma coisa do tipo. Então, ela pede que seja retirada essa ideia, né, de que ela possa voltar agora na próxima vida e não mais como rainha. Ela quer continuar rainha para sempre, né? E ela comete crimes terríveis, né? Ela manda matar todas as pessoas que sabiam da sua vida anterior, né? Então ela manda matar todas as outras prostitutas que trabalhavam, as pessoas que conheciam, né? E aí isso serve de exemplo para as outras pessoas também, né? Para que nunca mais ninguém toque no assunto. Então é uma forma dela apagar todo o seu passado e garantir que o seu futuro vai ser uma rainha novamente, né? Continuar sendo rainha, né? É terrível, mas é retirado sim. Inclusive eu acho que tem textos da época, né? Que é o rei trocando com o pessoal mesmo da igreja, né? Os altos graus lá da igreja, cartas, documentos, justamente pedindo, né, a retirada dessa parte da Bíblia, e é retirado mesmo. Né? Então, ela fala, sim, sobre a reencarnação. Aliás, reencarnação, como o próprio Livro dos Espíritos nos fala, é um entendimento inato, né, de todas as criaturas, porque desde o início, né, das mais altas antiguidades, a gente vê a questão da reencarnação, das pessoas acreditando, né, na volta, por exemplo, né, das pessoas que já morreram, né? Então, por exemplo, os sábios, né? Eu esqueci agora o nome que me faltou aqui o nome, mas era justamente essas pessoas que foram muito importantes na sociedade que vêm depois para dar conselhos para a atual, entende? Então, nossa, me fugiu o nome, mas é justamente nesse sentido de que eles já acreditavam que a gente continuava. Os próprios egípcios, né, que preparavam o corpo, às vezes preparavam as coisas para as pessoas, eles tinham o costume até mesmo de, às vezes, tirar a vida de alguém para servir de companhia para outra pessoa, ou seja, alguém morreu, aí ele tira a vida da pessoa e enterra junto para que lá ele tenha a companhia dessa pessoa junto dele. Então, quer dizer, aonde que é isso, né?
a continuidade da vida. Os antepassados, né, que voltam para dar conselhos, para falar. Então, a reencarnação é algo que já está ali intrínseco dentro de nós. Porque imagina quanto tempo, quantas encarnações a gente não tem, já não teve, quer dizer, né? Então, isso, quando a gente nasce, a gente já nasce com esse pensamento da reencarnação. Então, Mas, tem Diego, sim. Uhum. na Bíblia Jesus fala muito de reencarnação, né? Jesus Mesmo que fala tiraram muito. esse trecho, que eu, Uhum. particularmente, eu não sabia disso, né? Mas Jesus fala muito, e por metáfora, por encarnação, né? Ninguém vai ao Pai se não dá, nascer de novo. Isso, essa é uma grande questão. Tem várias moradas, tem várias Exato, né? E até alfinetadinhas. aquela parte lá que Nicodemos fala, né? Como é possível, né? Isso, né? Você vê que Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E aí, como é que pode nascer de novo, né? Como é que a pessoa entra de novo na barriga? Tem que falar justamente isso, porque justamente a dúvida da pessoa é a de Nicodemos, né? Porque Nicodemos ficou realmente na dúvida. Como assim? Como é que pode um homem velho entrar na barriga de sua mãe? Como é que pode nascer de novo? Quer dizer, só pensando do lado material da coisa, né? Material, né? Então, realmente fala sim, só que a igreja não quis aprofundar, né? E até porque já havia sido retirada essa questão da reencarnação. Tanto é que ele fala da ressurreição, né? Porque é diferente, né? A ressurreição de Jesus, porque aí Jesus ressurge com o próprio corpo, né? E a gente sabe que isso é impossível, né? Fisiologicamente falando, é impossível. Se o corpo já entrou em estado de decomposição, não pode ser derrogada uma lei de Deus, né? É a lei de Deus ali que está sendo cumprida, a lei de destruição, não é assim? Então, se já está em destruição o corpo, não pode ser derrogada a lei de Deus. Então, tudo que Jesus fez era possível. Ou mesmo quando ele ressuscita, entre aspas, Lázaro, na verdade, Lázaro não havia morrido. Existe uma passagem mesmo que Jesus fala, não, o caso não é de morte, é um caso de mostrar o poder de Deus, né? Então, quando chega lá, Lázaro não está num morto, né? Ele está ali naquele estado mais Letárgico. letárgico, exatamente. Então, ali, aparentemente, parece que ele está morto, né? Um detalhe importante nessa passagem é que, antes de abrir a pedra, que as pessoas falam, mas, Senhor, já passaram tantos dias, né? Já cheira mal. Mas isso antes de abrir, de retirar a pedra. Ninguém, quando abre a pedra, tira e fala do cheiro. Olha aí a diferença, né? Porque ninguém falou do cheiro quando abriu, quando chegou perto. Então, a questão que as pessoas falam que realmente cheira mal, lógico, né? Se já passou tantos dias que a pessoa dele está morta, já cheira mal. Mas quando retira a pedra e alguém vai lá, ninguém fala do cheiro. Quer dizer que ele não estava morto, o seu corpo não estava em decomposição, né? Então, nenhuma das leis de Deus podem ser derrogadas, né? Então, é bem interessante que, às vezes, as pessoas elas leem só superficialmente e não buscam entender, né? Ou quando também não procuram saber, porque a Bíblia realmente ela sofreu muitas modificações, tanto nas traduções também, quanto em concílios como este, né? A gente tem, por exemplo, a negação de evangelhos, porque achavam que não eram evangelhos de Deus, que não eram inspirados por Deus, né? Porque a gente tem evangelhos, por exemplo, de Judas, a gente tem evangelhos de Madalena, né? Mas eles são considerados apócrifos, né? Eles não são considerados sagrados. Então, quer dizer, tem muitas coisas que a igreja foi retirando, muitos porque não conseguia explicar, muitos porque a própria explicação acabava também por diminuir a ideia da religião, né? Por exemplo, a questão da virgindade de Maria, né? Porque por mais que a gente fale assim que ela concebeu virgem, né? Como que ela conseguiu dar à luz ainda virgem, né? Quer dizer, são conceitos e entendimentos que a gente fica, mas como assim? Como é que pode? A igreja manteve assim, que era para manter a imagem de Maria, né, ou do acontecimento e tudo mais. Quando Jesus sempre prova e mostra para a gente que ele veio à Terra para passar tudo que os homens passaram, né? Então ele nasce como um homem mesmo, sabe? Ele é concebido da mesma forma que todos os homens, nasce como todos os homens, sofre como todos os homens, né? Mas sempre mostrando a sua grandeza em todos os aspectos.
Então, é bem complicada essa questão da Igreja Católica, né? Mas o que a gente sabe realmente é que o Espiritismo é a terceira revelação que vem explicar muitas dessas coisas. Mas eu vou procurar esse texto Por sobre esse favor. concílio e vou te mostrar. E até porque existem documentos mesmo, não é só uma história, alguma coisa que aconteceu, não. Tem os documentos, né, dessa rei, mandando essa carta, pedindo ali a retirada, conversando e tal. Tem esses documentos também, tá bom? Legal. Alguém quer fazer a prece, então, de encerramento? Ontem eu fiz.